Bom dia! Tudo bem com todos vocês? Hoje, gente, nós vamos fazer Eu vou falar um pouquinho sobre o livro O Poder da Ação, de Paulo Vieira, tá? Mas é só um resuminho, não vou falar muita coisa não, tá? Porque eu achei muito interessante esse livro e a gente também fez um estudo sobre ele, né? Então, vou começar contando uma historinha, né? Era uma vez um senhor que ia pescar no rio e todos os dias que ele pegava o maior peixe disponível naquelas águas, só que todo dia ele também devolvia o peixe para a água e pegava outro peixe grande e devolvia, e outro e mais outro, até que pegou uma sardinha pequenininha e decidiu levar para casa. Sem entender nada, eu perguntei para ele: Senhor, por que você devolve os peixes grandes para a água e leva para casa somente os pequenos? Ele me respondeu: Sabe o que é, meu filho? É que os peixes grandes não cabem na minha frigideira. E aí eu te pergunto: qual é o tamanho da sua frigideira? Será que você está se desafiando a pegar peixes maiores ou será que você está preso na zona de conforto, como o senhor da história? Se você quer saber a resposta para essa pergunta e também um caminho para ser a sua melhor versão, então você fique aqui para escutar o resumo desse livro, O Poder da Ação, que vai mudar a sua vida. O Poder da Ação, ele foi publicado em 2015 e logo se tornou um best-seller. O autor é Paulo Vieira, presidente da Febracis, que é a Federação Brasileira de Coaches Sistemático, e criador do método CIS, que já transformou a vida de milhares de pessoas. E vamos logo para a ideia central desse livro. Então, qual que é a ideia central desse livro? Para Arnaldo Neto, diretamente lá do Rio, a ideia central desse livro é a seguinte: um único caminho para a real transformação é através da ação. E para agir, você precisa sair da sua zona de conforto, com a sua habitual comunicação. Um tapa na cara, o Paulo Vieira nos chacoalha nesse best-seller com capítulos práticos que te levam da inércia para a prática. Já Rafael Pires de São Paulo, ele define esse livro como: independente se são bons ou ruins, você é responsável dos resultados que você vem tendo na sua vida, tanto pessoal como profissional. E a responsabilidade de fazer qualquer tipo de mudança também é sua. Para te ajudar nesse processo, o autor traz alguns princípios importantes e algumas ferramentas de coaching que podem ser aplicadas por qualquer pessoa. Afinal, o que é zona de conforto? Termo aí tão utilizado ao longo do livro. E certamente uma zona de conforto, uma zona que te impede de ser a sua melhor versão. Então, além de nos contar a incrível história da frigideira no livro, Paulo Vieira nos traz duas definições sobre a expressão. Zona de conforto é onde encontramos desculpas para fazer o que sabemos e que devemos fazer. Zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencidos. Definições incríveis, e além delas eu gostaria de aprofundar mais uma conclusão, uma confusão na verdade, muito comum, que é a diferença entre zona de conforto e conforto. Essa confusão que muitas pessoas fazem sobre confundir zona de conforto com sofrimento, eu já errei muito nisso, mas não é nada disso. Olha só, zona de conforto é um lugar de estagnação, no qual você se desafia e não cresce. O estado no qual os seus sonhos atrofiam. Isso não tem a ver com conforto, né?
Então vamos pensar num exemplo de um empresário que mora num belo apartamento, come do bom e do melhor, dorme por 8 horas por noite, bem dormidas, tá? Ele tem certamente uma vida confortável, né? Mas ainda assim, ele lê livros toda semana, faz cursos, tem conversas importantes, se relaciona com mentores e faz toda semana terapia. Viu? Ele tem conforto. E não está na zona de conforto. Eu iria além. Eu diria que o conforto que ele tem o ajuda a sair da zona de conforto. Então não confunda sair da zona de conforto com sofrimento. Nada de dormir pouco ou pular refeições e falar para o mundo que está evoluindo. Busque condições sustentáveis para que aí sim possa sempre se desafiar e crescer. Esse é o caminho. Então o autor ele fala muito em ter uma vida em abundância. Um detalhe que não vai faltar nada. Não é o mesmo que ter uma vida abundante. São coisas bem diferentes. O autor diz que se você não está vivendo essa abundância, existe uma barragem de desvio, um bloqueio. E somos nós que, através de comportamentos, muitas vezes inocentes e despretensiosos, criamos barragens, esses desvios de todo o bem que deveria chegar até nós. Outro ponto importante sobre a abundância é deixar de lado a crença limitante que diz que para ser bem-sucedido em uma área da vida, precisamos deixar de lado as outras áreas e deixar bem claro que para ser feliz em uma área, nós não precisamos ser infelizes nas outras áreas. Então, para ser bem-sucedido no trabalho, eu não preciso deixar a minha família de lado e vice-versa. Lembre-se que todo sucesso na vida não compensa o fracasso no lar. Eu não tenho a vida abundante, mas isso é normal. Será? Talvez você esteja confundindo normal com comum. Normal é o que segue a norma. A palavra já fala. Normal, norma, é como deveria ser. Comum é algo que você se acostumou. O seu estado atual, indesejado na zona de conforto, pode ter se tornado comum para você. E você faz isso há muito tempo. Mas isso não pode ser normal. Eu te garanto, não foi para isso que você nasceu. O exemplo bacana do livro é o seguinte: você acorda arrastado, apertando soneca e não quer viver. E pode ser que com o tempo tenha se tornado comum para você. Mas isso não pode ser normal. Isso não é a norma. Ao longo do dia você parece um zumbi, fazendo tudo no automático de novo. Pode ser comum. Você faz isso sempre, mas jamais isso pode ser normal. Paulo Vieira fala diversas vezes ao longo da obra, como o Rafa falou, você veio ao mundo para ter uma vida abundante. Isso é normal. Você não está nesse lugar. E não é por você que você está nesse lugar ruim há muito tempo que isso deve ser normal. E se tornou comum. Mas é seu direito. É ter uma vida normal, que isso, ao falar da sua vida até agora, não fale que isso é normal. Pode ser que sim, que seu estado momentâneo tenha se tornado comum para você. Indo ou voltando do trabalho, lavando a louça, tomando banho, varrendo a casa, indo passear com o cachorro, academia, eu não sei onde você está escutando esse resumo, né? Mas eu sei de uma coisa. Você tem que ter um desafio do Arnaldo para ele te colocar em prática alguns conceitos, algumas ferramentas, alguns princípios que a gente vai comentando aqui nesse episódio. Aquela autorresponsabilidade talvez seja o grande termo que associam Paulo Vieira ao poder da ação e ao trabalho Febracis como um todo, tá? Então, Paulo Vieira fala muito sobre isso. Segundo o autor, a pouca responsabilidade é a capacidade racional e emocional de trazer para si toda a responsabilidade por tudo o que acontece em sua vida, por mais inexplicável que seja, por mais que pareça estar fora do seu controle.
Como ele fala, não existe errado, apenas resultado. Ele vai além do conceito, e responsabilidade nos traz os 6 principais, que é a lei número 1, se você for criticar, cale-se. Lei número 2, se você reclamar da circunstância de sugestão. Lei número 3, se for buscar culpados, busque a solução. Lei número 4, se você se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Lei número 5, se for justificar seus erros, aprenda com eles. E lei número 6, se você for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. E quando falamos que autorresponsabilidade, nós precisamos tomar cuidado para não cairmos nas armadilhas das historinhas, que o Paulo Vieira gosta muito de falar sobre isso no seu livro, né? Que são estruturas linguísticas, verbais e mentais, que validam e explicam e justificam os nossos fracassos, as nossas falhas. É uma maneira da gente não se responsabilizar por tudo aquilo que não deu ou não está dando certo em nossas vidas. Exemplo, se você foi demitido, mas a culpa é do seu chefe, o seu negócio faliu, mas a culpa é do governo, mas a nossa mente se acostuma com isso. É o cérebro que passa a acreditar que isso é realmente verdade. Nosso cérebro não escolhe no que acreditar. Assim, o que você mais comunicar, mais verdadeiro será. E aí eu te pergunto, quantas historinhas você tem contado para justificar os seus fracassos? Para ficar mais fácil de perceber isso em você mesmo. Então, o autor traz 3 categorias de historinhas. A primeira delas são as mentiras e exageros. Por exemplo, existe uma pessoa que eu conheço, não vou falar o nome, ela mora na minha rua, mas existe aqui na vizinhança, ela fala para todo mundo que ela não briga com ninguém, que ela não fala mal de ninguém e que ela não quer barraco com ninguém. Mas isso é uma grande mentira, porque o que ela faz todos os dias é falar mal das outras pessoas, é arrumar briga com algum vizinho ou alguma coisa do tipo. E essas são as mentiras. E tem os exageros. Exageros é aquele negócio que, poxa, tá tudo lascado, tudo ferrado. Não consigo emprego, ninguém está contratando. Isso é mentira. Pode ser que, na verdade, é um exagero, além de ser uma mentira. Mas por ser um exagero, porque as pessoas estão contratando, existem empresas que estão contratando, que podem estar, que estejam contratando menos do que as outras, ou mais até. Mas as pessoas, as empresas estão contratando, quando você fala que ninguém está contratando, ninguém está dando oportunidade, isso é um grande exagero. Então, gente, a maioria das pessoas, elas têm a mania de colocar sempre culpa em alguém. E nunca achar que a culpa é sua mesmo, né? Então, vamos fazer com que as nossas ações sejam, né, que nos tragam possibilidades de você poder ver resultados, né? Pratique as coisas que você acha correto, né? Não fique colocando desculpas, achando que você pode ou não pode fazer, tá? E outra coisa, a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Não deixe que a sua, a sua indecisão, achar que você faz as coisas tudo errado, né? Que você não está ajudando, que não está colaborando com ninguém. Pelo contrário, você sempre está ajudando alguém, né? Então tenha atitudes positivas e pensamentos positivos. Isso ajuda muito. Não seja uma pessoa negativa, tá? E sempre parta para a ação. O poder da ação. Então faça da sua vida ideal ela sair do papel. E sim, as oportunidades se constroem, não se espera. A gente tem que aprender a construir realmente a gente precisa construir os nossos objetivos, né? E para isso a gente precisa sempre partir para a ação, tá bom? Era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Apenas uma motivação. E nada melhor que falar sobre esse livro, O Poder da Ação.
de Paulo Vieira, ok? Um bom dia para todos, né? Porque hoje é de manhã, né? E na sexta-feira eu estarei com vocês às 20 horas na live, tá bom? Obrigada, Lu. Muito obrigada por estar aqui presente, viu? Tchau, tchau.